O que eu faria diferente agora se a minha carreira profissional de engenheiro estivesse começando? O que eu poderia ter feito para chegar mais rapidamente aos resultados que eu queria? Que erros eu poderia não ter cometido? Quantas vezes eu já me fiz essas perguntas? E quantas vezes você já se fez perguntas semelhantes? No livro Os Pecados de Marketing na Engenharia e na Arquitetura, eu pretendia buscar as melhores respostas para essas perguntas. Não que isso resolva o passado. Nós sabemos que não é possível modificar o passado. Mas, pelo menos, podemos mudar a rota do futuro. Se não cometermos hoje os pecados de ontem, teremos menos coisas de que nos arrepender amanhã. E como sabemos, um dia sem arrependimentos é sempre um dia melhor. John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, tinha uma frase que ficou famosa. O segredo do sucesso eu não sei qual é, mas o segredo do fracasso eu sei. É tentar agradar a todo mundo. Rolim Adolfo Amaro, saudoso comandante da TAM, hoje Latam, tinha outra frase interessante incluída nos 7 mandamentos da TAM. A melhor maneira de ganhar dinheiro é parar de perder dinheiro. Além dos seus significados altamente instrutivos, essas duas frases têm em comum outra coisa importante, a sua estrutura. Na estrutura, as duas frases dizem a mesma coisa. Nem sempre você precisa saber a maneira correta de fazer alguma coisa. Se você consegue identificar qual é a maneira errada, você já está a meio caminho do sucesso. Parar de cometer erros pode ser a maneira mais fácil de acertar. Esta é a premissa do livro Os Pecados de Marketing na Engenharia e na Arquitetura, o 4º livro que eu escrevi e que foi publicado em 2004. Fica aí que eu já vou falar um pouco mais a respeito dele. Durante esses últimos 30 anos, eu tenho apresentado cursos de marketing e de administração para profissionais de engenharia e de arquitetura para mais de 25 mil profissionais em cerca de 190 cidades em todos os estados brasileiros. Uma coisa sempre me chamou a atenção nas intervenções dos participantes, durante os cursos, nos intervalos, nas conversas depois dos cursos e mesmo nas mensagens que eu recebo mais tarde. É que a maioria dos profissionais acredita que os problemas enfrentados na sua cidade têm alguma coisa a ver com as características particulares da sua cidade ou da sua região. Eles pensam que os seus problemas são só deles. Pensam que o que acontece na cidade deles é muito diferente do que acontece no resto do país. Pensam que as suas angústias, suas dúvidas e os seus medos são só seus. Nada mais falso. Pelo menos no que diz respeito aos problemas enfrentados por engenheiros e arquitetos na gestão dos seus negócios, eu posso afirmar, sem medo de errar, que o Brasil é muito mais igual do que diferente. Problemas encontrados em Belém, no Pará, são idênticos aos enfrentados por colegas de Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul. Dificuldades que os nordestinos pensam que são privilégios locais são, na verdade, problemas presentes no dia a dia de goianos, de amazonenses. Os exemplos apresentados no livro foram buscados em toda parte, e eu tenho certeza que você irá identificar muitos deles, se não com o seu próprio comportamento, mas com o comportamento de algum colega na sua cidade. Acredite, em alguma cidade a 3 ou 5 mil quilômetros daí, essas mesmas coisas estão acontecendo com outras pessoas. E por que cometemos esses erros? Muitos dos pecados tratados no livro já são do conhecimento do leitor. Isso eu já sabia, dirá ele, ou seja, você. Ainda assim, esses pecados têm sido reincidentemente cometidos ao longo dos anos, comprometendo a qualidade do seu serviço, a conquista e a manutenção de clientes
e, consequentemente, os resultados positivos esperados pelo seu negócio. Por quê? Por que estamos repetindo erros cujas soluções já foram encontradas? Por que continuamos a errar mesmo tendo informações sobre a natureza desses erros? Por várias razões. No prefácio do livro, eu enumerei 4 delas. Primeira, nunca nos damos conta de que os pequenos pecados, quando considerados no conjunto, que é a visão inconsciente do cliente, formam um grande problema. Sempre que alguém diz, tal coisa você tem feito de forma errada, você, mesmo concordando com a pessoa, acaba pensando, tudo bem, mas isso não é o fim do mundo. O cliente não vai me abandonar só por causa disso. Pode não ser o fim do mundo, mas o cliente poderá abandonar você sim. Segunda, muitos colegas fazem a mesma coisa. Por que é que eu não posso fazer? Esse é um erro muito comum e reflete a falta de percepção da oportunidade. Se tem muita gente cometendo um erro no mercado, em vez de contribuir para a cristalização do erro, podemos e devemos ver a situação como uma oportunidade de diferenciar nossa performance e estabelecer um produto com potencial competitivo mais evidente. Seguir o rebanho definitivamente não é uma estratégia recomendada para quem quer vencer. É a estratégia de quem não quer aparecer. Terceiro, achamos que o cliente não está percebendo o problema. Muitos clientes são educados ou não querem se incomodar, fingem que não estão vendo certas coisas, mas eles estão vendo sim. E essas observações vão ser utilizadas na hora de fazer uma avaliação geral do nosso desempenho. Finalmente, a 4ª razão. Acreditamos que a qualidade técnica do nosso trabalho compensa qualquer aborrecimento ou transtorno que o cliente tenha que enfrentar ou suportar. Falso. Se a qualidade técnica do trabalho fosse a chave para o sucesso profissional de engenheiros e arquitetos, livros como os que eu escrevo e cursos como os que eu apresento seriam totalmente desnecessários. A verdade é que não existe o segredo do sucesso, nenhuma fórmula mágica. O sucesso nos negócios se constrói com pequenas coisas aparentemente sem importância e que todo mundo sabe muito bem o que é. O que precisamos é ter a consciência de que é necessário juntar as peças desse jogo e assumir as dificuldades que são reais e que precisam ser enfrentadas. O livro Os Pecados de Marketing na Engenharia e na Arquitetura tem a pretensão de ser uma ferramenta para a obtenção desse objetivo. E ele está disponível como e-book na Amazon. Boa leitura e não peque mais. E não deixe de ver também os outros vídeos dessa série sobre os livros do Protocolo 89. Até a próxima!